Olá, boa tarde, 1h23. Iniciamos agora a edição desta quinta-feira do Gazeta Entrevista. Como nós anunciamos ontem, a conversa hoje aqui, nos dois primeiros blocos do programa, vai ser sobre segurança pública. Claro que a gente vai fazer um recorte muito pontual, nós vamos nos dirigir para o município de Feijó, nossa querida Feijó, ali no Vale do Envira, do Rio Envira. É para lá que nós vamos. Vamos fazer um recorte daquilo ali e saber o que tem acontecido ali nos últimos anos, no que se refere à segurança pública. E a partir daquele recorte ali, talvez tentar entender o que acontece no Acre. E uma das personagens que mais tem se destacado ali, nesta cena em que o debate da segurança pública acontece, é o delegado Railson Ferreira, com ele que eu converso agora. Delegado, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, é um prazer estar falando com os telespectadores do programa. A gente sempre fala por meio de vídeo ou por meio de telefonema, mas é a primeira vez no estúdio. E é um prazer, uma experiência nova. Obrigado. Olha, ontem esteve aqui comigo o deputado federal eleito, não é? O Coronel Ulisses, que tem na agenda de campanha e tem uma história de vida vinculada à segurança pública. Eu falei que você viria para cá. E o que motivou a minha lembrança do seu nome na entrevista com o Coronel Ulisses foi um dado que eu considerei assim dramático. Em nos dois últimos anos, menos que 2 anos, você, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar e outras forças de segurança, prenderam mais de 400 pessoas. E quando eu estou falando prenderam, vou repetir aqui, não significa aquele camarada que é levado para a delegacia porque fez alguma danação, você dá um carão nele e depois ele paga uma fiança e sai. Se nós formos contabilizar esse tipo de prisão, o número é bem mais que 400. Eu estou falando de pessoas que estão presas, mais de 400. Eu queria entender que cenário é esse, Railson. Esse dado é um dado realmente real. Pessoas presas, encaminhadas ao presídio ou encaminhadas à internação, quando se refere a menor de idade, né, adolescente, dá aproximadamente 400 pessoas. Né? Como você mesmo falou, esse público é diverso daquele que chega na delegacia, conduzido por uma das forças de segurança, e lá é lavrado o flagrante e ela paga a fiança. Porque se fôssemos contabilizar, daria bem mais. Quando a gente chegou em Feijó, e só para fazer um parênteses, esse mérito é o mérito da Força de Segurança Pública, sobretudo da Polícia Civil, que é a casa da qual eu faço parte. Mas aí tá, militar, policial penal... Policial militar, que a Polícia Militar de Feijó é extraordinária, eu sou extremamente fã deles, assim como da Polícia Penal também de Feijó. Quando nós chegamos em Feijó, quando eu cheguei em Feijó em dezembro de 2020, por isso que dá menos de 2 anos, as facções tomaram Feijó, estava mais ou menos dominando Feijó. Né? As pessoas já não saíam mais de suas residências com medo do crime organizado, já não iam mais a parques, a levar seus filhos para passear, ou passear com o cachorro, ou sair, chegar tarde em casa, dormir com a porta entreaberta ou aberta. Isso era um cenário que já não existia mais. E esse plural aí, ele faz sentido. Quando você diz as facções, isso não é uma força de expressão. Realmente a facção criminosa. Ou existe uma ou existe mais? Lá uma. Uma. Em Feijó, o predomínio é de uma facção. E mesmo uma facção, ela consegue... Aterrorizar a cidade. Então, quando eu cheguei lá, eu me juntei logo com todas as forças de segurança. A nossa equipe, como eu falei, ela é fantástica. E a gente começou a fazer um trabalho batendo na organização criminosa, nessa organização que dominava Feijó. E daí a gente começou a fazer um trabalho preventivo e repressor. E, em razão desse trabalho repressor, originou-se várias ações, várias operações e deu esse número. Então, naquele momento que eu cheguei em Feijó como delegado de polícia, por ser natural daquela terra, eu precisava apresentar números.
E eu digo, vou apresentar números através das prisões relativas à facção criminosa e, por conseguinte, ao tráfico de armas e de drogas, porque esses dois últimos crimes eles estão relacionados ao primeiro, que é o da facção. Certo. E a gente conseguiu muito resultado. A equipe é fantástica, tanto a equipe de inteligência da Polícia Civil, como o apoio da Polícia Militar, da inteligência da Polícia Militar local. Esses resultados são frutos da integração local e não da integração estadual, para deixar bem claro. Então a gente começou a fazer as primeiras operações. E aí o número começou a elevar. O número começou a elevar de prisões e prisões e prisões, e hoje a gente está nesse cenário. Em 2022, o número é um pouco menor do que o 2021, porque como já estava consolidado o nome da Polícia Civil, que já estava na verdade, mas a gente deu um plus, pensei, então em 2021 eu vou trabalhar crime organizado, facção, droga, arma, gado. A gente trabalhou muito a questão de gado, porque era uma outra problemática ali em Feijó. Os fazendeiros, colonheiros, eles não tinham paz, eles não dormiam em paz porque o gado era furtado. E muitos levados para fora da cidade para serem vendidos até fora do Acre, em carretas, inclusive. O que já demonstra uma outra falha da ação do poder público, né? Sim. Que é a fiscalização, transporte de animais, né? Então a gente bateu muito nessas pautas, né? E quando já estava, a cidade já vivia um cenário de paz, digamos assim, uma sensação maior de paz, aí a gente começou a entrar em outras vertentes, como, por exemplo, os crimes do colarinho branco. O que seria isso em Feijó? Pessoas que não são... O público da facção é um público típico. É aquele jovem da periferia. É aquele jovem que está entre 16 a 22 anos. Eu acho que eu encontrei, nesses quase 2 anos lá, eu encontrei um faccionado com 34 anos. Um. Todos os outros são muito novos. Eles começam na facção aos 14 anos e o máximo que eu encontro ali é 22 anos. O núcleo mesmo é entre 16 e 22. A faixa etária é nesse intervalo. Né? E o público é esse público, é aquele jovem da periferia. Correto. Quando a gente já tinha aprendido bastante esse tipo de público, eu pensei, vamos trabalhar outro tipo de público, que é aquele público que mora no centro, que é aquele público que mora em um bairro melhor, que tem uma casa com segurança, que tem carros, mas que usufrui daquilo que é público, ou daquilo que é de outro, mesmo que seja particular. E o que você encontrou nessa turma aí? Muita corrupção. Na nossa querida Feijó? Muita corrupção. Tanto de pessoas saqueando o cofre público, quanto pessoas saqueando outras pessoas. Como, por exemplo, é o caso da vereadora que foi presa, ainda está presa, já está com mais de 2 meses que ela está presa, né? Ela foi presa por quê? Ela foi presa por aplicar vários crimes contra pessoas vulneráveis. Ela aplicava o crime de estelionato, de furto mediante fraude, contra pessoas idosas, indígenas, pessoas dos seringais que não sabem ler e escrever. Ela tirava os benefícios benefícios sociais, né? Ela recolhia os benefícios sociais. Fazia empréstimos, transferências. Ela mais uma equipe. Só que a gente pediu só a prisão dela. Então ela já recorreu em várias instâncias e ainda se mantém presa. Então esse é um tipo de crime que não é aquele faccionado que pratica. Não, entendeu? É muito mais grave talvez. Sim, porque ela tem mais opções do que o faccionado. Exatamente. Bom, primeiro preciso entender, por que você prendeu a vereadora e não os demais? Porque naquele momento os elementos eles estavam bem mais fortes para ela do que para o marido e para a filha. Você Tanto entendeu? o marido quanto a filha estavam envolvidos também. Faziam parte da associação criminosa. Isso constitui uma associação. Uma associação criminosa. A partir do momento que tem 3 pessoas que praticam crimes de forma reiterada, é uma associação. Se tiver a partir de 4, é uma organização criminosa, que já é uma outra lei. Certo. Uma outra dúvida que eu tenho, essa presença, eu vou voltar um pouco à nossa conversa, essa ação da facção na cidade de Feijó, como é que isso aí está nas comunidades indígenas? Você tem informação? Esse ano a gente deu até uma entrevista para o programa que passa na Gazeta, que passa em São Paulo, né?
não lembro o nome do programa, exatamente porque as facções, quando elas estavam dominando o Feijó, ela estava bem mais forte, hoje ela está bem mais fraca. Hoje a facção praticamente está bem mais fraca. Não, ela existe, é um fato, mas praticamente não existe. Quando ela estava bem forte, ela estava ingressando nas aldeias, por várias razões. A primeira razão é a rota do tráfico da droga. Utiliza a comunidade indígena para poder... Exatamente, a comunidade ela conhece os meios, conhece os meandros, os caminhos para transportar a droga pelas aldeias, pela floresta e não pela estrada. Conhecimento da geografia da região. Exatamente. A estrada ela estava sendo fiscalizada. Naquela época, o Gefron estava fazendo um trabalho muito digno, muito bom. Então, estava batendo em estrada. Então, a facção disse, ei, ali tem um público que conhece a floresta. Vamos cooptá-los. Além disso, há um mercado consumidor novo. Os indígenas. Então, as lideranças indígenas, elas me procuraram muitas vezes para a gente fazer um trabalho ostensivo nas aldeias. E juntamente com a polícia militar, a gente tentou diminuir a quantidade de indígenas faccionados. Porque a liderança, o cacique, o líder da etnia, ele estava perdendo seu respeito, estava perdendo a sua autoridade, que é desde a época dos ascendentes dele. Ali é o quê? Colina, Campa, né? São várias etnias, Feijó. Feijó é a cidade que tem mais indígena no Acre. Então ali tem várias. Tem várias etnias, né? E aí, diante dessa fragilidade da liderança, eles te procuraram e aí vocês entraram, então? As lideranças nos procuraram várias vezes, né? Não foi uma nem duas, várias vezes, e a gente fez um trabalho ostensivo de ir lá, de investigar faccionado que estivesse fazendo tráfico de drogas ou aliciando pessoas para entrar na facção criminosa. Conseguimos fazer bastante prisões de indígenas, bastante prisões, né? Então deu uma acalmada. Agora, existe esse crime especificamente do tráfico de drogas, quando envolve comunidades indígenas, é uma dúvida, a legislação tem um tratamento diferenciado ou não? Não. A mesma lei, nós temos um Código Penal e as leis penais, elas são vigentes em todo o território brasileiro. A lei que se aplica a uma pessoa que mora na cidade, ela também é aplicada à pessoa que mora na aldeia. Existe uma diferença na execução da prisão. De fato existe. Por quê? O CNJ, entendendo que o índio não está totalmente integrado à comunidade que a gente pode intitular de branca, digamos assim, entre aspas, ela prefere que o índio cumpra a prisão na própria aldeia. Então teve vários casos de indígenas que a gente pediu a prisão preventiva por ter envolvimento com tráfico e organização, e o juiz, quando da audiência de custódia, seguindo as regras do CNJ, entendeu que era melhor para o índio manter a sua cultura e a prisão dele ficar em domiciliar. Certo. Bom, isso aí é importante e lamentável essa cena, né? Isso quando parece que eu estou vendo ali o Feijó, uma cidade tão simpática que é Feijó, com esse tipo de situação. Bom, eu queria voltar para o ponto que você estava colocando dos crimes de colarinho branco. Você citou o caso da vereadora. Tem algum outro episódio que você destacaria nesses 2 anos, quase 2 anos que você está lá, o Railson? Como eu falei inicialmente, no ano de 2021 eu não tinha condição alguma de trabalhar os crimes contra a administração, porque são crimes diversos daquele que a Polícia Civil trabalha no dia a dia. No dia a dia, na rotina. Não é tão comum a Polícia Civil se ater a esse tipo de crime, porque ele exige uma expertise diferente, é um pouco mais demorado, você precisa pedir várias operações diferentes daquela da droga. Autorizações judiciais para isso, para aquilo. Sigilo bancário, sigilo fiscal, interceptação e várias outras, né? Que não convém nem dizer aqui que faz parte da investigação. Mas 2022, com a cidade mais calma, aí eu pensei, vamos entrar na administração pública. Por quê? Que eu trabalhei e vou continuar trabalhando na administração pública onde eu estiver. Porque eu sou pobre. Eu nasci pobre, desculpem. Nasci pobre. Eu tive dificuldades para estar hoje no cargo de delegado. Quando há corrupção, aquele menino lá da periferia, aquele menino que sonha em exercer um cargo considerado melhor, de destaque, ou ele coisa vai do ter tipo. dificuldade.
porque o sistema já é opressor para ele. Com a corrupção, fica muito mais. Muito mais excludente, né, opressor. Então, para ele chegar lá, ele vai ter muitos mais desafios. É isso que me move. É isso que me move, porque eu me vejo naquele menino. Eu fui aquele menino. Então, a gente começou a fazer algumas ações pontuais este ano na cidade de Feijó, voltada para os crimes contra a administração pública. Eu não posso dar muitos detalhes, mas a gente cumpriu, acredito que, aproximadamente 16 mandados de busca em 4 operações. Inclusive, hoje foi feita uma outra operação voltada para cumprimento de busca. Hoje? Em órgãos da Secretaria da Prefeitura. Secretaria de Obras da Prefeitura? Na Secretaria de Obras. Hoje foi na Secretaria de Obras. Então, acredito que em torno de 16 mandados a gente cumpriu nos últimos dias, exatamente para poder construir um contexto fático que prove que realmente houve a execução desses crimes e que essas pessoas sejam colocadas à disposição do Poder Judiciário. Claro. Que cabe ao juiz decidir se serão condenados ou absolvidos. Hoje, a operação de hoje se fundamenta em quê? É desvio de combustível. Desvio de combustível na Secretaria de Obras, possível desvio de combustível na Secretaria de Obras de Feijó. O delegado, nós vamos fazer um intervalo agora e eu já vou colocar uma situação aqui que também envolve a Prefeitura de Feijó, mas agora já não no crime de colarinho branco, agora já é crime eleitoral. Queria que você falasse a respeito disso, mas no próximo intervalo, pode ser? Correto. Após o intervalo. Vamos para o intervalo e já voltamos com o delegado de Polícia Civil, Railson Ferreira, delegado de Feijó, aqui no Gazeta Entrevista.